Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo, amigos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa noite de segunda-feira, um dia abençoado, uma semana que eu creio que Deus vai trazer vitórias para sua vida, uma nova semana se iniciando, novas oportunidades, novas chances, do Senhor. E eu tenho uma mensagem da parte de Deus que está em Atos, capítulo 12, para ministrar sobre a sua vida nessa noite. Atos, capítulo 12, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: Se veste e ata as suas sandálias. E ele os fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a sua capa e me segue. E saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, e bateu Pedro na porta do pátio. Uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: Está fora de ti. Mas ela afirmava que era assim. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-se ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Glória a Deus, que palavra tremenda. É uma palavra abençoada. Essa palavra ela quer dizer o seguinte: o rei Herodes, que ele era autoridade sobre aquele lugar naquela época ali, ele fez o quê? Ele estava prendendo os discípulos do Senhor. Por quê? Porque ele queria chamar a atenção das pessoas. E aí ele prendeu, a Bíblia diz, a Tiago e matou o Tiago. E depois ele também prendeu a Pedro e ele queria matar Pedro também. Só que Deus, a Bíblia está dizendo aqui, que tem coisas que Deus permite. Aí você me pergunta, por que ele permitiu matar Tiago? Porque Deus, meu irmão, Tiago foi direto para o céu e Deus sabe como trabalha na minha vida e na sua vida. Nem sempre o livramento que ele vai dar para você, ele vai dar para mim. Nem sempre as coisas boas, bênçãos, ou muitas vezes os desertos, os momentos de aflição que eu vou passar, você vai passar igual. Então, Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. A Tiago foi permitido morrer por amor a Cristo, E Deus salvou a alma dele. A Pedro, Deus resolveu dar um livramento naquele dia. E interessante que Herodes estava todo feliz, achando que ele ia matar Pedro naquela noite. E a Bíblia diz que a igreja, o povo, estava em constante oração, falando com Deus: solta Pedro, Senhor, dá livramento, orando pela vida de Pedro, orando para que toda a armadilha do inimigo caísse por terra. E interessante que Deus ouviu a oração do povo, foi lá na prisão, ele estava preso, vários guardas, cadeias, prendendo ele às algemas, pessoas ali responsáveis de guardar a segurança dele para ele não fugir.
Mesmo assim, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e naquela prisão ele tocou a Pedro. Pedro saiu da prisão, ficou sem entender o que estava acontecendo. Ele achou que ele estava tendo uma visão, porque foi muito surpreendente. A Bíblia conta que ele estava dormindo e o anjo tocou no ombro dele e falou: vamos, Pedro, desperta, me segue. E ele pegou e seguiu, mas ele não achava que aquilo era real. Ele achava que ele estava sonhando, tendo uma visão. E depois, quando ele já tinha sido, digamos assim, passado por todas as celas ali, todos os lugares, para ele realmente sair da prisão, o anjo saiu da presença de Pedro e Pedro caiu em si, que ele estava tendo um grande livramento ali. E aí a gente aprende muitas coisas com essa palavra. Em primeiro lugar, que quando você ora, Deus tem resposta. A igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Então o que Deus fez? Foi lá, visitou Pedro, deu livramento para Pedro. Então quando você ora por alguém, quando você pede a Deus pela vida de uma pessoa, pode ter certeza, Deus ele visita, Deus ele guarda, Deus ele livra, Deus escuta a sua oração, a minha oração, a sua oração. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Segunda coisa, que o inimigo ele pode tentar tudo contra a nossa vida. Se não for projeto de Deus, se Deus não quiser, se Deus quiser livrar, ele vai livrar, porque Deus é maior. Nosso Deus é maior do que todas as coisas, né? O inimigo, que era o Herodes ali, ele era líder, mas ele era inimigo ali. Ele queria matar o povo de Deus. Então, quer dizer, ele queria fazer graça ali, né? Para todos ali, para todos acharem bonito que ele estava matando ali os discípulos. Mas Deus chegou primeiro e falou: não, aqui você não toca. Ou seja, quando Deus quer te livrar, ele te livra. Quando Deus quer te guardar, ele te guarda. E ninguém toca. Por isso, às vezes, as pessoas ficam com medo. Ai, minha vida. Ai, fizeram isso pra mim, fizeram aquilo pra mim. Se Deus não quiser, nada vai acontecer, meu irmão. Nossa vida tá na mão do Senhor. Acontece, a Bíblia diz que até o cabelo da nossa cabeça é contado. É tremendo. Imagina quanto cabelo que eu tenho. A Bíblia diz que eles são todos contados, ou seja, não cai nem um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Então a sua vida está guardada em Deus. Pedro estava guardado em Deus. Outra coisa que a gente aprende aqui é que Pedro estava descansando ali na prisão. Apesar da aflição dele, ele confiava no Senhor, ele não estava desesperado. Você não vê um Pedro desesperado nessa palavra. Porque aqueles que confiam no Senhor, né, renovam as suas forças. Às vezes a gente está passando no auge do nosso desespero. O que a gente faz? Se desespera mais ainda. E aí o Senhor ele fala comigo e com você através dessa palavra. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Se a minha vida e a sua vida estão na mão de Deus, a gente precisa confiar que Deus tem o controle de tudo. É difícil, às vezes é difícil. Na hora mal, no dia difícil, no dia da tribulação, no dia de um aperto como esse que Pedro estava vivendo, é difícil você confiar, mas é nessa hora que Deus quer mostrar para você, né, o tamanho da sua fé. Se na nossa angústia, a nossa fé for pequena, que fé nós temos, na verdade, né? Porque a fé a gente mostra, na verdade, nos momentos difíceis. Quando tá tudo bem, é fácil acreditar. Mas quando tá tudo mal, que a gente precisa mais acreditar, essa é a verdade. Infelizmente, nós, seres humanos, a gente tem um péssimo defeito de ficar inseguro, com medo. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Mas Deus continua sendo Deus. Ele continua no controle da sua vida, da sua família, do seu trabalho, né? Da nossa vida espiritual, da nossa saúde, de tudo, meu irmão. A gente sai de casa e volta e é a mão de Deus que nos guarda. Não tem outra explicação. A gente vê, às vezes, pessoas, né? Dormem e não acordam, morreram. E aí? Então a gente não tem como ficar desesperado, porque a nossa vida está na mão do Senhor. Ele que livra, Ele que guarda, Ele que restaura. E interessante que outra coisa que eu aprendo aqui é que Pedro estava despreocupado, né? Pedro estava tranquilo, não é que ele não... Tipo, ele não tinha medo, ele até tinha, mas ele estava confiando em Deus, né? E o anjo, Deus respondeu de uma hora para outra, ou seja, Pedro não estava esperando naquela hora uma resposta. Tanto é que ele estava dormindo. Se ele estivesse esperando, ele estaria ali orando. Deus, naquele momento ele estava dormindo, está escrito aqui a Bíblia, no versículo 7 de Atos, capítulo 12, versículo 7, Pedro estava ali descansando, dormindo, ou seja, de uma hora para outra, Deus ele enviou, né, o seu anjo, ele deu o livramento para Pedro, e aí quando ele falou, olha, vem e me segue, Pedro seguiu, Pedro obedeceu. Quantas vezes Deus nos dá instruções e a gente fica, ai, não vou,
Ai, como é que vai ser? Pedro, entenda uma coisa, ele estava preso. Tinha soldados prendendo ele, tinham algemas prendendo ele, ou seja, não tinha como ele sair. Se ele fosse inseguro e pensasse assim, não tem como eu te seguir, eu tô preso. Mas não, ele confiou naquilo ali que ele estava ouvindo e vendo. E ele falou, o quê? Seguiu. Tá escrito aqui, né? Não sabia se era real, mas ele seguiu. Às vezes a gente fica meio sem entender. Meu Deus, como que tá acontecendo isso? Como que vai ser isso? Mas a gente faz a vontade de Deus. Isso que importa, porque Deus está no controle. Então, se a gente faz aquilo que Deus tem direcionado, mesmo que a gente não entenda naquele momento, Pedro naquela hora ele não estava entendendo. Como que eu vou sair daqui? O que está acontecendo? Mas ele resolveu obedecer e confiar. Entendeu? A obediência e a confiança no Senhor nos dá vitória, nos traz livramentos, traz bênçãos para a nossa vida. E interessante que outra coisa que eu aprendo aqui é que a Bíblia diz que ele passou a primeira porta, passou a segunda porta e a porta de ferro, que era a última, que dava para a cidade, ela se abriu automaticamente ali, porque quando Deus quer, as portas se abrem para nós, né, irmão? A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta também que Deus fecha, ninguém abre. Então, se Deus quiser, Ele abre portas para nós. Às vezes a pessoa fica desesperada, essa porta não pode se fechar, isso não pode acontecer, nem dorme direito. Mas entenda, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Deus é Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que, interessante também, né? Que Pedro, quando ele caiu em si, versículo 11 fala, tornando a si, ele entendeu e ele falou, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Ou seja, Deus me livrou da mão dos inimigos. Deus é o Deus que te livra das mãos dos seus inimigos. Às vezes você pode pensar, mas eu não tenho inimigos. Tem sim, você que não sabe. Às vezes as pessoas dão tapinha no nosso ombro, mas não querem nosso bem, infelizmente. É triste, mas é a realidade. Muitas vezes isso acontece. Mas o Senhor é um Deus que quando Ele vê inocência, Ele vê pureza e verdade em nós, no nosso coração, Ele nos dá livramento, sempre. Pode planejar o que for, maquinar o que for contra a sua vida, meu irmão. Se o seu coração for puro e sincero, Deus vai te livrar, pode ter certeza, Ele vai te guardar. E outra coisa interessante que eu vejo aqui, tem muitas lições essa palavra. Atos capítulo 12, tem muitas coisas que ensinam para nós. Outra coisa que eu vejo aqui é que a mesma igreja que orava, que clamava, que estava esperando a resposta, quando a resposta veio, foi tão surpreendente que eles não acreditaram. Pedro estava batendo na porta de onde eles estavam ali clamando pela vida de Pedro. Ele estava batendo na porta, abre a porta, abre a porta. A menina lá, Rode, que é o nome dela, Rode, ouviu a voz, ficou desesperada, nervosa, foi lá avisar os irmãos, mas ela não abriu logo a porta, né? Ela poderia ter aberto a porta. Vem, Pedro. A gente estava clamando por você, que bom que você chegou. Ou seja, que bom que essa resposta veio. Que bom que Deus ouviu o meu clamor, não. Ela ficou também meio desesperada, meio desnorteada, sem saber o que fazer com aquilo. Orou, orou, orou. Quando chegou a resposta, o que eu faço com isso? Foi mais ou menos assim. Às vezes nós oramos, oramos, oramos. Quando vem a resposta de Deus, e agora, o que eu faço? A gente tem que orar sabendo o que a gente vai fazer, meu irmão. Porque se a resposta... Se você está pedindo e a resposta vier, o que você vai fazer? Tem que tomar decisão rápida. Não dá para ficar esperando. Ai, mas e agora? O que eu faço? Não. Pensa no que você vai fazer enquanto você está orando. Enquanto você está pedindo. Enquanto está levando a Deus alguma petição sua. Depois que chegar a resposta, aí é tomar atitude. Pronto. Não tem mais o que fazer. Você vai ficar ainda desesperado. A menina não sabia o que fazer. Ai, Pedro tá chamando, mas eu vou lá dentro. Ao invés de abrir a porta e falar, oba, obrigada, a resposta chegou. Não. E pior do que a menina foi os outros irmãos. Interessante que quando ela falou, a Bíblia diz, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correu para dentro para anunciar para os outros. E sabe o que os outros falaram? Os que estavam orando pelo mesmo propósito? Você tá fora de si, tá ficando louca. Então, meu irmão, aprenda uma coisa. Você precisa clamar, mas acreditar que o que você está pedindo a Deus pode se concretizar. Porque imagina que quando Pedro bateu na porta, essa mulher tá louca. Como assim Pedro tá aí? Que loucura é essa? Tá fora de si, tá falando ali, né? Ou seja, a oração foi tão rápida que eles até duvidaram que aquilo ali era a resposta. Então não duvide, meu irmão. A sua resposta pode vir rápido,
do que você pede a Deus, mas ela pode vir mais demorada aos nossos olhos, mas ela pode ser muito rápida. E você precisa, assim diz o Senhor, meu coração, você precisa saber o que fazer na hora que a resposta chegar. Não dá pra ficar esperando, aí agora, que atitude que eu vou tomar? Pra que lado que eu vou correr? Não, orou, já pensa no que você vai fazer. Pensou, chegou a resposta, toma atitude. Não dá pra esperar. Não dá pra esperar mais. A resposta já às vezes demora um pouco pra chegar. Se a gente ainda for pensar pra tomar atitudes, meu irmão, a gente às vezes perde até a bênção. Porque Pedro podia até ter... Imagina aqui, eu fico imaginando. Pedro tava batendo na porta. Ele podia ter desistido de ficar batendo naquela porta porque ninguém abria. Ele podia ter pensado, tem ninguém aí. Eles estão em outro lugar. E aí a resposta que eles queriam, eles não iam ver. Tá entendendo? Ou seja, clame pelo seu milagre, clame pela sua mudança, clame pelo socorro de Deus, mas esteja pronto para quando ele chegar você saber o que fazer. Então essa é a palavra que eu ministro sobre a sua vida nessa noite, uma palavra que traz muitas lições. Claro que tem muito mais coisa que a gente podia falar aqui, mas é isso que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite e que você possa, guardar e entender que Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus de livramento, Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus que age para aqueles que confiam nele. Então confia no Senhor, continua orando. Se você não está orando por medo de alguma... não vai acontecer, duvidando, começa a orar que Deus ele quer dar respostas. Desculpa. Deus quer trazer respostas para sua oração, para ele mostrar que ele está ouvindo, para ele mostrar que ele está contigo, para ele mostrar que ele está guardando aqueles que você está colocando debaixo de oração. Então guarda essa palavra no seu coração, seja edificado por essa palavra, que o Senhor te dê direção para clamar pelas coisas certas, que o Senhor te dê direção para saber tomar as atitudes corretas na hora que a resposta vier, e que você possa ser, transformado e fortalecido por essa palavra de Atos, capítulo 12 ali, onde fala da prisão e do livramento de Pedro. Deus abençoe você, uma excelente noite, que a paz do Senhor fique contigo e que você receba vitória da parte de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém.